E aí, meu amigo? Beleza? Vamos lá para mais uma aula de geografia, hoje tratando sobre as etapas de evolução do capitalismo. E nessa aula eu também falo um pouquinho sobre a evolução do socialismo também. Mas, rapaziada, mais uma vez, né, você que já assistiu outras aulas, eu sempre faço essa observação do que eu quero na aula, né? Quando vejo que isso é realmente assim importante para você me acompanhar aí até o final desse episódio. Veja o seguinte, você tem nas aulas de história, sociologia e tal, observações sobre o sistema capitalista, né, e socialista. Muito bem. E você também estuda lá a evolução, né, ao longo da história. Muito bem. Então isso eu vou lembrá-lo, eu vou estruturar aqui, mas não é o objetivo principal da minha aula. O objetivo principal, que eu noto que isso é atual, né, que isso é uma tendência que pode aparecer nas provas de história, geografia, até quem sou eu, mas olha lá, sociologia, quem sabe até importante isso para você numa prova de redação, é nós observarmos as problemáticas, né, quais são os desafios atuais do sistema capitalista. Porque veja o seguinte, em algum momento aí você já comparou, né, os dois sistemas político-econômicos ou modos de produção, capitalista e socialista. Não vou nem me prender aqui a leitura, mas veja, o sistema capitalista é aquele que tem a sociedade dividida em classes, propriedade privada, livre iniciativa, trabalho assalariado, né, a busca do lucro, tal. E o sistema socialista tenta uma sociedade mais igualitária, os meios de produção são estatais, a propriedade é coletiva e tal. Hoje, né, nós vivemos aí uma sociedade muito polarizada na imprensa, né, nos debates aí nas redes sociais, e muitas vezes tenta-se estabelecer assim, qual é o certo, né, qual é o correto, né, e tal. Inclusive eu separei de um desses lugares de debate essa situação aqui, né. Para os capitalistas, ó, essa é a realidade do capitalismo, né? Você junta um monte de dinheiro, todo mundo feliz, brinda com isso e tal. Mas para os socialistas, o capitalismo é isso, né? Um roubando o outro, né, explorando o outro. Ó, para os socialistas, essa é a ideia socialista, né? Você tem o dinheiro dividido igual para todos, né? Mas para os capitalistas é assim. Né? O que acontece? Você tem dinheiro, o cara vai lá tentar te roubar aquela situação toda. Mas veja, os dois sistemas, né, eles têm as suas virtudes e seus problemas. Então, não se alongando nisso, mas veja, se você tem uma sociedade dividida em classes, capitalista, mas essa divisão não é tão grande, quem tem menos vive satisfatoriamente e tal, né? Veja, isso não chega a ser uma coisa ruim. Se você tem uma sociedade com propriedade privada, com trabalho assalariado, mas as pessoas recebem educação, saúde, têm oportunidades de competição, isso não é ruim. Agora, se você não oferecer isso às pessoas, daí o capitalismo passa a ter uma série de problemas, gera infelicidade, gera pobreza. Veja, no socialismo, o que é de errado numa sociedade igualitária, sem classes, onde o Estado atenda às necessidades todas das pessoas e tal. Mas se isso for feito com um governo ditatorial, opressor, sem liberdade de opinião, isso também não é bom. Então o que acontece? Nós temos que observar que a sociedade, né, deve buscar um modelo, né, que oportunize as pessoas, né, que elas tenham oportunidades de crescimento, né, mas que tenham as suas necessidades satisfeitas. Essa é a ideia central aí desse papo e não ficar aqui, né, polarizando muito essa situação. Mas o fato é que hoje nós temos um momento histórico que é dominado pelo capitalismo. Daí você vai dizer, por que essa parada? Nós temos um momento histórico que é dominado pelo capitalismo, embora alguns países, algumas nações se digam socialistas. Vocês vejam, a China é coordenada pelo Partido Comunista Chinês, é visto como um país socialista, né? A República Democrática da China, mas ela é coordenada pelo Partido Comunista, né? Qual é a ideia comunista, né? É através
da luta, né, implantar um modelo coletivo e tal. Mas você sabe que na China não tem eleições, a internet é controlada, tem censura para tudo, né? Se você pegar só um episódio aí, veja, no começo do problema da Covid, o médico lá que primeiramente denunciou a coisa foi calado, foi ameaçado, coitado, depois, né, acabou até falecendo da doença. Mas veja, a Coreia do Norte é um país comunista, devia ser, né, igualitário, tem ideia social, mas é uma ditadura terrível, né? Olha as situações que foram feitas na Venezuela, a situação, por exemplo, de Cuba, né? Então, o que acontece? Hoje nós temos um mundo que é capitalista. A China, se diz, né, uma economia planificada de mercado. Então, ela é socialista, tal, mas veja, é de mercado. Qual é o interesse grande da China? Produzir, vender, obter lucros e tal. Então, nós vivemos hoje uma realidade que é capitalista. Tanto é que, veja, os Estados Unidos está travando uma luta comercial severa com a China. Você tem acompanhado isso aí, né? Por conta de produção industrial, de serviços, a história do 5G, né, que os chineses querem levar para os Estados Unidos e para as outras áreas aí para atender a questão de internet, telefonia e tal. Então veja, uma luta tecnológica. Se você for observar qual é o interesse de um país socialista ter produções para atender às suas necessidades. A China deveria ter um modelo econômico para, veja, satisfazer os interesses da coletividade lá e basta, né? Mas não, a ideia é acumular capital. Dentro da China você sabe que existem pessoas enriquecendo, boa parte da população ainda é bastante pobre, né? A China, tudo bem que é o segundo PIB mundial, mas se dividir isso pela população e efetivamente como essa grana é dividida, é muito mal dividida. Então o que acontece? Nós vivemos uma realidade que é capitalista. Tá. E aí então o que acontece? Veja, ela está visando o lucro, né, acumulação de capital, propriedade privada, disputas comerciais bastante acirradas. É isso que a gente tem observado. Então hoje nós temos observado uma série assim, de desafios no capitalismo. E é isso que eu quero daqui a pouco lhe mostrar. Mas agora olha só, o capitalismo, que teve uma evolução histórica, ele tem 4 etapas que normalmente são lembradas aí, né, em diferentes provas. Então, primeiro a gente tem que lembrar a fase comercial, né, mercantilista, que teve o seu destaque ali a partir da época das grandes navegações. Então, você tinha basicamente nessa época, né, a relação da Europa, com destaque, com as suas colônias, né, onde eram exploradas as terras, veja, tinha até trabalho escravo, eram levadas as riquezas, eram tomadas matérias-primas, e daí levados os produtos e vendidos os produtos acabados e tal. Essa fase foi seguida pelo capitalismo industrial, a partir de 1780, com a Revolução Industrial, e isso leva o mundo, né, daí, veja, a grande industrialização, urbanização, aquela situação toda. O excesso de produção ali desse modelo acabou não encontrando os mercados adequados e nós tivemos a crise de 1929, que causou um impacto grande nas economias capitalistas. Nessa época, né, algumas medidas socializantes dentro do capitalismo tiveram que ser tomadas. Governos como o dos Estados Unidos, né, de Theodore Roosevelt, fizeram o chamado New Deal, com o governo ajudando, né, aí a recuperação econômica. É nessa época que ganham destaque as medidas lá do keynesianismo, que o Estado deveria realmente fomentar, né, deveria ajudar a economia, não se tornar socialista, planificado, né, o Estado controlando tudo, mas o Estado deveria realmente ajudar, e foi o que aconteceu com infraestrutura, com obras, na ocasião e tudo mais. Bom, aí o mundo se restabelece, vem a Segunda Guerra Mundial, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, daí nós entramos no chamado capitalismo financeiro. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, o que hoje nós entendemos como globalização, começou a dar os seus primeiros passos. Uma característica importante ali da época da Segunda Guerra Mundial, logo depois, foi que indústrias importantes de países desenvolvidos, chamadas multinacionais,
japonesas, estadunidenses, com destaque, europeias, se espalharam pelo mundo, né? E o que acontece? Elas muitas vezes colocavam as suas plantas lá, produziam, vendiam e ficavam com o lucro, né? Ficavam com o lucro. E aí o que acontece? Começou uma movimentação financeira interessante, isso começou a ser feito em outros lugares, era emprestado dinheiro para outras indústrias, para outros países, né? Os bancos, até, veja, para as próprias pessoas. Então começou essa história do capitalismo financeiro. A evolução tecnológica favoreceu o crescimento das bolsas de valores, novos serviços apareceram, novos produtos, como o desenvolvimento daí grande da aviação, da agricultura moderna. Então houve toda essa situação. E isso culmina no capitalismo, então, né, da informatização e globalizado que nós temos hoje. Aí veja, nós temos os mercados globais, né, a movimentação do dinheiro aí digital, serviços, né, bastante complexos, as indústrias de ponta, de alta tecnologia, aí veja, de informática, de serviços, as redes sociais, né, e tal. Então o capitalismo passou por essa evolução. Bom, mas essa evolução, aí chegamos onde eu queria, nos trouxe alguns desafios. Então aqui que nós vamos consumir uma parte interessante dessa aula. Quais são os desafios do capitalismo hoje? Uma grande parte esbarra nas questões ambientais. Porque, note, já foi observado que sem cuidado ambiental, nós podemos caminhar por uma nova crise econômica. Porque, veja, se as mudanças climáticas em curso se estabelecerem, se nós tivermos cada vez mais, até ligados aí à mudança climática, crise hídrica, esgotamento de solos, por exemplo, né? O capitalismo não vai ter como rodar a coisa, né? Porque, veja, você precisa oferecer o serviço, você precisa ter matéria-prima para fazer o produto, para vender, para fazer a economia circular. Então, hoje, uma grande preocupação do capitalismo é a questão ambiental, né? Veja, de fazer a coisa girar, de reproduzir as mercadorias, de estabelecer os serviços, mas com sustentabilidade, né? Recuperando as questões ambientais, causando o mínimo impacto ambiental possível. Note, o Brasil, né, não é uma opinião, é uma constatação, vergonhosamente, vem sofrendo com essa situação das queimadas na Amazônia, né, no Pantanal. Penso que você observou aí pela imprensa que um grupo de empresários, né, mandou uma carta para o governo, dizendo, olha, vocês têm que fazer alguma coisa, senão daqui a pouco o pessoal lá não vai querer comprar o nosso produto porque a gente aqui destrói o meio ambiente, né? Eu preciso que você cuide da água, senão daqui a pouco não tem água para irrigação, né? Isso está prejudicando a qualidade do meu produto, né? Se a questão ambiental ficar ruim, aumentará o número de pragas, o risco de, por exemplo, de doenças, essa situação toda. Então, veja, a questão ambiental hoje, ela é séria, né? Outro desafio são os novos hábitos de consumo. Veja uma coisa, hoje está crescendo cada vez mais a economia do compartilhamento, né? Então, no passado era assim, eu gosto de esquiar, então eu tinha todo o meu equipamento de esqui. O outro cara gosta de esquiar, ele tinha todo o equipamento de esqui. Hoje você sabe que muitas pessoas esquiam, andam de moto e não têm os seus equipamentos. Elas alugam, elas emprestam, elas compartilham, né? Boa parte hoje das famílias e até dos jovens não tem interesse em comprar um automóvel, né? Por quê? Porque vem uma coisa assim, olha, eu vou comprar, às vezes não vou usar tanto assim, eu gasto tanto dinheiro. Olha, quanto é que você botar na ponta do lápis, quanto é que eu vou gastar com um carro por ano tanto? Poxa, eu vou gastar bem menos se eu andar de Uber, se eu andar de táxi, né? Então são as economias do compartilhamento, né? Eu vou sair estudar durante 6 meses em outro lugar. A pessoa fechava a casa e ia embora. Hoje não, ela vai lá e alguém ocupa aquele espaço. Veja, e daí o cara vai deixar de ocupar, por exemplo, uma vaga num hotel
Então isso, né, parece uma coisa pequena, né, mas veja o seguinte, brechó, você que está em casa. Na época brechó era uma coisa assim, pouca gente frequentava. Não sei. Hoje não, né, a pessoa compra uma peça de roupa, ela usa um pouco, a peça ainda está boa, tal. O que ela faz? Muitas vezes ficava lá dentro do armário durante muito tempo, depois ela doava. Hoje não, o cara vai ali, faz um brechózinho ali no Instagram, vende, a coisa circula. Essa é a economia do compartilhamento. Isso em escala global, né, vem preocupando certos segmentos aí da economia. A precarização do trabalho, que também é chamada de uberização. Vejam o seguinte, o que se observa em muitos segmentos de trabalho hoje, a pessoa trabalha sem garantias trabalhistas. Se essas garantias trabalhistas, né, essas regras para o empregador, elas forem muito pesadas, como muitas vezes acontece no Brasil, realmente elas dificultam, né, a geração de empregos, o pagamento de impostos, a abertura de oportunidades. Mas a pessoa trabalhar sem garantia alguma é ruim, né? Porque, veja, ela não tem garantia de rendimento no final do mês, questões de aposentadoria, se ela sofrer um acidente, se ela ficar doente, né? Então, o que acontece? Hoje nós temos grandes segmentos da economia entregues a essa chamada precarização. No momento de crise, como estamos vivendo, muitas vezes esse tipo de atividade é a atividade disponível, possível para muitas pessoas ali, né, terem acesso à renda ou alguma renda. Mas a continuidade disso é preocupante, porque, veja, você vai precarizando, e daqui a pouco os estratos significativos da sociedade não têm condições de consumo. E daí, veja, a circulação econômica, ela tende a baixar, né? Então, isso é uma grande preocupação hoje aí no mundo, essa uberização. O desemprego, acho que não vou falar, né, mais nada. Hoje nós temos, vejam, um desemprego chamado conjuntural, que é o passageiro, muito sério agora, por conta da crise econômica, da pandemia. Mas também avança o desemprego estrutural, né? Aquele desemprego gerado, veja, por novas tecnologias, por novos treinamentos, né, que eliminam vagas de trabalho que não voltam. Veja, numa crise, eu trabalhava de garçom. Deu a crise, o restaurante fechou durante um tempo, não vai funcionar mais, eu fiquei desempregado. Mas quando a economia reage, eu arrumo um emprego de garçom em outro lugar. Agora, se eu trabalhava, por exemplo, de cobrador de ônibus, veja, e hoje está sendo substituído por catracas automáticas, são empregos que não voltam mais. Parte dessas pessoas, muitas vezes arrumam outro trabalho, muitas vezes não, ou ficam nessa situação de precariedade de trabalho. Então a questão do emprego, né, é uma preocupação global, né, né, que interfere na circulação econômica. A situação de qualidade de vida, né, está sendo muito hoje discutida, né, as pessoas acabam tendo que trabalhar muito mais tempo. Com a tecnologia, muitas vezes a pessoa, mesmo nas suas horas de lazer e tal, ela acaba ficando ali disponível, né, para o trabalho. A pandemia antecipou, né, cada vez mais a situação do trabalho em casa, o home office. Para alguns e para alguns segmentos isso é interessante, a pessoa vai gastar menos tempo em deslocamento, a pessoa vai poder ficar mais com os seus filhos e tal. Mas veja, nós temos situações em que a pessoa mora em ambiente que ela não vai conseguir produzir, trabalhar, imóveis pequenos, né? Veja, com essa precarização, muitas vezes custos que eram arcados lá pelo empregador acabam sendo arcados pelo trabalhador em casa, né? Energia elétrica, a internet, né? Dependendo da situação, o cara vai ter que oferecer um certo equipamento lá para poder, né, computador e tal, para oferecer o seu trabalho. Então veja, essa questão da qualidade de vida vem sendo muito discutida. O futuro da globalização, veja, nós estamos num momento em que a circulação de pessoas ficou aí ameaçada, os mercados estão cada vez mais se fechando. Muitos países perceberam que a globalização fez com que eles comprassem produtos de outros lugares e não produzissem ali, gerando desemprego muito significativo.
né? O cara tem uma certa produção agrícola que ele fica muitas vezes com certo dinheiro, mas o ônus ambiental é muito grande, o impacto ambiental que ficou dessa produção, né, para atuar nesse mercado globalizado. Então, hoje existe até os antiglobalistas, tem gente dizendo que a globalização vai retrair nos próximos anos. Então, o futuro da globalização, como ficarão, né, os mercados comuns? Há uma preocupação séria com as regulamentações comerciais daqui para frente, de preço, de qualidade, né, do que vai ser comercializado, instabilidades políticas muito sérias, muito sérias. Veja, não é difícil você, agora, na sua cabeça, pensar em alguns países que estão com instabilidades políticos ou políticos econômicos. A Venezuela, a Argentina, tá vendo? Muitos países africanos, a Ucrânia, né? Citando alguns assim. Né? Então essas instabilidades, elas criam outras instabilidades nas proximidades. Muitos países vejo hoje com preocupação com relação aos imigrantes e governos, né, com assim, tendências autoritárias aparecendo. Então, as instabilidades políticas ameaçam aí o capitalismo. E por último, eu botei aí a crise e a retomada econômica pós-pandemia. Essa é uma grande preocupação. O que será do mundo daqui para frente? Quanto tempo esses impactos ficarão? Até onde a pandemia vai? Quanto isso vai restringir a circulação, né, de mercadorias, de pessoas? Muitos países tiveram retração econômica, endividamento. Como é que será essa retomada? Quebradeira de indústrias, né, significativas. Veja, as grandes empresas, por exemplo, de aviação, vinham num crescimento significativo, fazendo investimentos. De repente, isso tudo foi por água abaixo. Hoje eles têm um custo elevadíssimo, né, com a manutenção desses aviões parados, endividamentos, demissões ali, questões trabalhistas. Olha a indústria do turismo, como estava aquecida, né? Tá aí à míngua. Então, as seguradoras, né? Imagina, gastaram aí muito com a questão de assistência nos planos de saúde, em função da pandemia, né? Então, o que acontece? Esses são desafios importantes do capitalismo daqui em diante. Maravilha? Então tá. Aí, para fechar esse nosso papinho, eu só quero fazer uma finalização aqui. E as etapas de evolução do socialismo? Bom, o socialismo ele vai ganhar assim, o seu caráter utópico com a Revolução Francesa, né, que defendia a igualdade, fraternidade e liberdade. Objetivos que não foram, né, atingidos. Mas veja, com a situação do crescimento urbano e tal, as desigualdades eram muito visíveis, e aí, né, veio a Revolução Francesa. Logo em seguida, né, daí vem as ideias de Marx. Em 1848, Marx e Engels lançam o Manifesto Comunista. Então daí você tem uma crítica grande ao capitalismo, e que ficou conhecido como socialismo científico. E o socialismo real foi aquele que foi implantado daí na União Soviética e a partir da Rússia, né, em 1917, e depois forma-se a União Soviética e acabou se estendendo para outros países, como você sabe, Cuba, China, experiências que foram testadas na África, né? A situação, por exemplo, no Sudeste Asiático, Vietnã, né? Nós temos a Coreia do Norte. Então nós vamos ter o socialismo real, onde você vai ter governos, né, de caráter bem fechado, ditatoriais, controladores e tal. E veja, o socialismo pleno mesmo, né, aguardado, esperado, não foi efetivado, né, em nenhum lugar. Então, muito bem. Houve algumas experiências socialistas interessantes quando nós chamamos de social-democracia, né? Alguns países europeus tiveram, França, Inglaterra, não com esse nome, mas chegou nos Estados Unidos, no Canadá, né? Países que mesmo capitalistas, com livre mercado, vão se preocupar muito com a qualidade de vida das populações. Na Europa, né, foram implantadas aquelas situações do estado de bem-estar social e tal. Mas o socialismo em si, quando pleno,
nunca funcionou direito, né? Essa é uma realidade. E para fechar, isso aqui a gente acaba observando muitas vezes em aulas de história e sociologia, né? Mas a ideia do socialismo ideal, né? Esse foi o tópico ali no século XIX, quando você já tinha assim, uma industrialização, uma urbanização, né? Então eles acreditavam que o capitalismo ele poderia chegar num ponto, né, de realmente se reverter numa grande redistribuição para a população, isso daí toda uma história de qualidade de vida, mas foi utópico, também, claro, não se efetivou, né? Essa é a situação que a gente acabou observando. Maravilha? Então é isso aí, muito obrigado por participar dessa aula e dar uma sugestão final, né, aqui para você. Quando você for estudar isso aí, for fazer testes, se você tiver oportunidade, na internet você acha fácil, né, hoje aí, relatos sobre a história da antiga União Soviética, da Coreia do Norte, Cuba, né? Por que não ir lá e dar uma olhadinha, né? Sabe, você fazer uma leitura realmente assim crítica dos mandos e desmandos. Outra coisa que também sugiro que você faça, dá uma olhadinha como é a organização social, a qualidade de vida, a assistência a pessoas em países como Dinamarca, Suécia, Noruega, né? Aí você vai observar essa situação de que, se você tem uma sociedade equilibrada, comprometida, né, organizada, né, ela, sendo capitalista, ela consegue atender o interesse das pessoas com satisfação. Então, é isso aí. Fique bem. Até a próxima.